12ª aula do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Continuamos a apresentação do padrão de interface de componente, a nossa solução para construir o componente como um artefato orientado a objetos. E agora nós queremos discutir as consequências, seguindo as sessões da apresentação do padrão de projeto, quais são as consequências do uso desta solução proposta. Então, a pergunta: em que resulta a solução proposta? O que nós ganhamos com esta solução proposta, adotando esta solução proposta? Então, alguns aspectos a discutir aqui. Primeiro ponto. O padrão ele é uma solução para a construção de interface de componente que libera o desenvolvedor da necessidade de ter que definir como implementar a interface. Muito bem. A partir do momento que eu adoto o modelo de componente Beyond, a solução proposta no modelo de componente Beyond, e eu vou produzir um componente, eu não tenho que perguntar como será, como vou fazer para implementar a interface do componente, porque a solução está pronta. Eu vou usar o padrão de interface de componente, segundo os meus portos eu vou criar as subclasses necessárias de interface port, consequentemente em função com quem será a interação externa desse componente, eu vou definir para cada porto qual é a caixa de saída adequada e eu vou produzir uma subclasse de componente interface, a classe interface de componente responsável por agregar todos, para agregar todo esse conjunto de portos e mais a estrutura interna. Quer dizer, a forma de construir a interface está completamente pronta na solução. Eu preciso naturalmente me preocupar com a implementação do componente, com a lógica do componente, mas a sua interface ela é muito simples, a solução está pronta, basta reusar. Bom, segunda consequência, a construção do componente como sendo composto de dois subsistemas claramente separados. O subsistema interface de componente e o subsistema estrutura interna. Isso nós vimos então no exemplo na aula passada. Então, o que é o subsistema interface? É uma coleção de portos, cada um agregando a sua caixa de saída. Tudo isso agregado por aquela classe que agrega todos os elementos. E a interface a estrutura interna é o quê? São os outros elementos que são construídos numa abordagem tradicional de orientação a objetos e que tem esse vínculo com a interface, no sentido de que os portos precisam apontar elementos da estrutura interna e elementos da estrutura interna precisam apontar as caixas de saída. Então, o ideal é que o acoplamento entre esses dois subsistemas seja também o menor possível. Quer dizer, não basta ter dois subsistemas claramente separados. Também é interessante ter um baixo acoplamento entre esses dois subsistemas. Mas isso aí é papo mais para frente. Muito bem, a terceira consequência, possibilidade de reuso de interface de componente. Então, o que eu quero dizer aí é o seguinte: uma interface de componente ela pode ser usada para produzir mais de um componente com estruturas internas diferentes. Então, uma interface ela define um modo de interagir, enquanto que a estrutura interna define exatamente o que o componente faz. Então, eu posso reusar uma interface, nós vamos ver mais para frente na metodologia, que nós podemos usar tanto especificação de interface como implementação de interface na construção de diferentes componentes. Então, a solução de modelagem de interface ela é uma solução reusável. Outra consequência, isso não é exatamente uma novidade, isso nós já falamos em outros momentos. Possibilidade de geração de componentes por composição vertical a partir de componentes existentes, o que é chamado de composição hierárquica, como ilustra aí a imagem. Quer dizer, antes de nós tratarmos o tema de padrão de interface de componente e dizer como exatamente nós vamos construir
a interface do componente, nós já tratávamos essa imagem aqui em aulas anteriores. Só que agora nós sabemos como fazer isso. Nós sabemos como construir cada um desses componentes, os dois componentes de cima. Nós sabemos como interligar aqueles dois portos do meio, os portos P2 e P3. Né? E sabemos que esse resultado desta conexão pode ser visto como um novo componente representado abaixo, e esse novo componente terá como portos aqueles portos dos componentes originais que não foram conectados. Então aí na imagem de baixo, à esquerda o porto P1, nós vamos o porto P1 tanto no componente de baixo como à esquerda do componente de cima, assim como à direita o porto P4, e nós vemos o porto P4 à esquerda do novo componente, à direita do novo componente e à direita do componente de cima. Então essa é a ideia, quer dizer, da forma como nós construímos as interfaces de componentes, nós viabilizamos sim essa intenção inicial. Um outro ponto a discutir. Possibilidade de produzir componentes passivos. Passivo significa o quê? Sem interface UML requerida. Quer dizer, um componente passivo ele não invoca métodos de outros componentes, ele é um prestador de serviço, ele apenas espera as invocações que cheguem para ele. Então, possibilidade de produzir componentes passivos, prestadores de serviço, ou ativos, que tanto fornecem quanto requerem serviços, serviços, operações. Então, observa a ideia do componente passivo, digo ali embaixo. O componente passivo apenas recebe invocações. Isso significa o quê? É que o seu porto não tem caixa de saída. Quer dizer, para que serve a caixa de saída? A caixa de saída serve para fazer as invocações externas. Um componente passivo, como não vai fazer requisições, ou não vai externar requisições, ele não requer serviços, ele não precisa de caixa de saída. E é aí que entra a história daquela multiplicidade da agregação do porto para a sua caixa de saída. Multiplicidade 0 ou 1. Quer dizer, o porto ou ele tem uma caixa de saída ou ele não tem uma caixa de saída. E o porto não vai ter uma caixa de saída quando nós estivermos tratando um componente passivo. Quer dizer, um componente passivo, ele não precisa de caixa de saída, por quê? Porque ele não faz invocações, ele apenas recebe invocações. E o componente ativo, por sua vez, é um componente que invoca operações, portanto, o seu porto tem caixa de saída. E um componente ativo, ele pode ser um componente que presta serviço ou não, ele pode ser também apenas um consumidor de serviço. Então vamos ver as três situações possíveis nessas três imagens de baixo. Então o componente à esquerda, ele tem apenas interface fornecida. Quer dizer, apenas interface fornecida, ele é um prestador de serviço, ele é um componente passivo apenas prestador de serviço. O componente do meio tem interface UML requerida e fornecida, significa que ele tanto é um prestador quanto um consumidor de serviço. E o componente à direita, o último componente à direita, notem, ele tem apenas interface requerida. Então, ele apenas invoca serviços, mas ele não oferece nenhum serviço. Vejam, as várias situações possíveis. Então, por exemplo, quando a gente pensa em situações que nós já discutimos antes, como web service. O web service é a primeira situação, a situação da esquerda. A ideia de um elemento que é apenas um prestador de serviço e não um consumidor de serviço. A situação do meio é o que nós estamos tratando aqui como caso geral. No caso geral, nós esperamos o componente como um consumidor e um fornecedor de serviços. Agora, as exceções, apenas prestador de serviços, apenas consumidor de serviços, são situações possíveis. Muito bem, e a consequência da adoção da nossa solução é que a nossa solução, o padrão de interface de componente, ele suporta todas as possibilidades. Muito bem, mais uma consequência, fechando a discussão das consequências, eu digo aí, a possibilidade de implementar comunicação tanto ponto a ponto como na modalidade broadcast
e de interação com elementos externos que não sejam componentes Beyond ou que não apresentem estrutura de interface equivalente. Né? Então vejam que a flexibilidade das caixas de saída, basicamente, né, elas me permitem essas três situações colocadas. Então eu coloquei aquela seta ali para dizer que eu vou percorrer essas três situações no sentido horário, né, começando então ali pelo lado esquerdo superior, onde eu tenho ali o componente A ligado ao componente B. Então vejam, quando eu falo componente A e componente B, eu estou pensando em dois componentes Beyond. Então, a solução de interface permite que dois componentes produzidos segundo o modelo de componente se conectem, claro. O segundo quadro, então aqui no lado direito, né, ele mostra o quê? Que a conexão, além do ponto a ponto, que é a primeira situação, pode ser uma comunicação para vários, a ideia de broadcast, a ideia de que a invocação sai de um componente não para apenas um outro, mas sai de um componente para vários simultaneamente, a noção de broadcast. Né? E, percorrendo em sentido horário e chegando lá na terceira situação, abaixo à esquerda, nós vemos o quê? O componente C, um componente Beyond, ligado a um artefato, que não é um componente, chamado lá de NetGame Server. Nós vamos usar esse elemento ao longo do curso, nos exemplos. Mas, nesse momento, não nos interessa. Interessa que ele é um artefato de software, não um componente. O estereótipo artefato, diferente do estereótipo componente, diz que o meu componente Beyond está se conectando, portanto, capaz de se comunicar com um artefato que não é um outro componente Beyond, mas um artefato de software orientado a objetos que tem uma outra estrutura, dentro daquela visão de heterogeneidade que eu já tratei antes. Bom, então essa discussão foi rápida. Eu queria, nessa sessão com sequências, basicamente responder a pergunta: o que eu ganho adotando aquela solução que nós descrevemos nas aulas anteriores? E agora, na próxima parte na próxima aula, né, que é a quinta parte desse assunto, que vai ser a última parte, nós vamos discutir a implementação. Né? Então, como eu implemento esse artefato do software? Questões práticas mesmo para implementação. Então, essa aula nós ficamos por aqui.